Sejam bem-vindos à disciplina Indivíduo e Contemporaneidade. Eu sou Elizabeth Matos, professora da UFBA, vinculada à Escola de Administração e ao CIAGS Labo, grupo de estudos que coordena este curso. Vamos apresentar nesta videoaula alguns aspectos mais relevantes referentes aos conteúdos que integram a primeira unidade temática do material didático. Esta primeira unidade tem como objetivo central identificar os conceitos de indivíduo e contemporaneidade à luz da produção e apropriação do espaço público. Serão abordados, portanto, os seguintes temas: uma aproximação aos conceitos de indivíduo e contemporaneidade, revisitando o processo de produção e apropriação dos espaços públicos, privado e social, uma breve excursão da Grécia Antiga à Idade Média, reconhecendo a produção e apropriação dos espaços público e social e privado na modernidade e contemporaneidade. Conforme destacado por Adorno, a noção de indivíduo só pode ser compreendida a partir do contexto social. A ideia de pessoa humana corrobora para que a relação intrínseca e indissolúvel do indivíduo com a sociedade. Ressalta o autor que a definição do homem como pessoa implica que, nas circunstâncias em que vive o indivíduo, e mesmo antes de ter consciência de si, ele deve representar determinados papéis na sociedade. Com base na afirmação do citado autor, você pode reconhecer que, ao destacar o conceito de indivíduo, esta disciplina abordará a perspectiva do homem enquanto cidadão. Mas para que possa entender melhor o conceito e práticas esperados dos cidadãos, é fundamental que você entenda como esse sujeito, como esse homem se forja, se constrói historicamente. Nesse sentido, pensar o indivíduo na contemporaneidade exige compreender como esse sujeito sócio-histórico tem produzido e se apropriado desse longo e complexo e muitas vezes contraditório processo de construção social. Ao darmos um salto temporal na interpretação do processo de civilização humana para chegarmos rapidamente à modernidade, contexto onde emergem as bases filosóficas, teórico-analíticas e empíricas que irão orientar a administrar a chamada sociedade moderna e contemporânea, identificamos que o conceito de indivíduo vai estar associado, com base na filosofia que funda o Renascimento e Iluminismo, à concepção de um novo homem liberto em contraposição à perspectiva de servidão que dominou as relações sociais da Idade Média, conhecido como feudalismo. Você observará ao estudar o e-book, o material didático desta disciplina, disponibilizado no Moodle, que a modernidade produz um ideal de homem, indivíduo moderno, dotado de liberdade e sentido próprio de autopreservação, ou seja, a modernidade produz um novo homem dotado de razão e de autonomia, responsável por seu próprio desenvolvimento individual e coletivo. Com base nessa compreensão moderna acerca do conceito de indivíduo, você já está preparado para compreender as dimensões subjetivas ou psicológicas que nessa nova concepção de homem livre irá demandar para adotar esse novo homem de outras capacidades fundamentais para que se possa preparar para o exercício da autonomia desejada. Nesse sentido, você precisa se aprofundar um pouco mais para entender os conceitos de individualidade e individualização. Embora sejam conceitos complementares, têm sentidos e significados distintos. Individualidade representa a identidade, a marca característica de cada indivíduo. Individualização representa o nível de consciência que esses indivíduos têm da sua individualidade, o que significa admitir que ser ou tornar-se um indivíduo com capacidade de pensar sobre seus atos e ter liberdade de pensar e agir por si mesmo é reflexo de condições sócio-históricas que propiciem esse florescimento que envolve diversos aspectos pessoais, psicológicos, emocionais, espirituais, sociopolíticos, que envolve o nível de educação, o nível de participação nas decisões sociais ou políticas, socioeconômicas, que implica o nível de participação nos resultados da produção social. Segundo destacado por Norberto Elias, o processo de construção da representação social do indivíduo moderno e contemporâneo é resultado e resultante de contradições próprias da relação e percepção entre eu e o outro, que significa o nós, o coletivo. Ou seja, de um lado estão os interesses do eu, de cada indivíduo, e do outro estão as condições sociais do coletivo, o nós. Esperamos que até aqui você tenha compreendido os conceitos que essa disciplina traz para prepará-lo para avançar em outros estudos, em outras disciplinas, que irão contribuir para a sua formação no campo da gestão do desenvolvimento territorial, com ênfase em política habitacional. Para finalizar esta primeira videoaula, vamos comentar de forma breve sobre outros conceitos importantes para esta disciplina relacionados ao processo de produção e apropriação de espaço público, espaço privado e espaço social. Nosso objetivo é discutir sobre essas relações na contemporaneidade, mas para ajudá-lo a reinterpretar
como esses espaços são concebidos e habitados na atualidade, especialmente no Brasil, trouxemos no e-book, no material didático, uma importante revisão histórica da construção desses conceitos e práticas sociais desde a antiguidade, destacando as contribuições fundamentais desse processo trazidos pelos gregos clássicos, criadores e experimentadores do conceito de democracia. As mudanças inauguradas pelos romanos e reproduzidas pelas sociedades medievais reverteram totalmente essa concepção de separação criada pelos gregos, o que o ajudará a entender, em parte, a complexidade que as relações entre interesses públicos e interesses privados passaram a assumir desde então. Por espaço público, entende-se o lugar do coletivo, da multidão, da massa, do anonimato, isso no mundo grego, romano. Por espaço de dominação do poder imperial sobre os cidadãos e restante dos súditos, representado pelo Fórum Romano, pelo respeito ao direito público. Por espaço privado, os romanos rompem com a perspectiva pública da filosofia política criada pelos gregos, base do conceito de espaço público, e passam a defender que a filosofia deveria ser um espaço individual. Representa a defesa, portanto, da dimensão da intimidade, da familiaridade. Por espaço social, seria o espaço do pão e circo, e representa o campo das inter-relações sociais e interindivíduos. Assim, as mudanças advindas a partir da modernidade e que ainda influenciam os modos de vida da contemporaneidade reproduzem a herança romana, ou greco-romana, com particularidades que merecem ser destacadas. Nesse sentido, é fundamental reconhecer que as bases da produção e apropriação dos espaços público, privado e social na modernidade e contemporaneidade foram e continuam a ser marcados pela influência negativa da experiência posta em prática pelos romanos, o que implica considerar que o espaço público perde definitivamente seu sentido de esfera política. O espaço público passa a ser espaço das próprias disputas intra- e interclasses sociais, com predominância para o domínio dos interesses do capitalismo industrial, particularmente a partir do século XVIII, e ganha centralidade a partir da segunda Revolução Industrial, inaugurada na segunda metade do século XIX. Desde então, passamos a confundir o conceito e as práticas cidadãs próprias do espaço público com as ações exercidas pelo Estado. Essa mudança vai resultar no processo progressivo de desagregação dos interesses sociais que deveriam ser defendidos no espaço público. Como conhecemos a lógica e os princípios fundantes do capitalismo industrial, essa situação vai produzir ainda mais desigualdades sociais, visto que um dos princípios fundantes desse novo sistema socioeconômico se fundamenta na seguinte máxima: as demandas sociais são abundantes e os recursos são escassos. Onde reencontrar ou recriar nossa ágora ou praças públicas medievais? Como o Brasil reproduziu historicamente as concepções de urbanismo e urbanidade trasladadas pela cultura da dominação europeia? Como a política urbana e habitacional brasileira está refletindo essas questões na atualidade? Bem, diante dessas breves provocações trazidas nessa videoaula, deixamos para você refletir mais algumas provocações. Como a gestão do desenvolvimento territorial, com ênfase em política habitacional, pode avançar nos propósitos ou finalidade de promover as transformações sociais necessárias no Brasil, em um contexto onde as políticas públicas têm sido guiadas pelos princípios e valores racionais do capitalismo, em detrimento das necessidades sociais que se avolumam e se aprofundam. Esperamos que tenha conseguido reconhecer a importância de ampliar seus conhecimentos sobre o processo de produção e apropriação dos conceitos de espaço público, espaço privado e espaço social, a partir da modernidade e contemporaneidade. Seja bem-vindo à UFBA, desejamos bons estudos e até a próxima videoaula.